Olá, querida alma! O tema dessa live é como soltar padrões limitantes nos relacionamentos. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, boa noite! Line Giscopel, quanto tempo! Seja bem-vinda! Dai, nós falamos agorinha. Psico Jaci. Sejam bem-vindos, Ana, Vanessa, Marcela, Aline, Sâmia, Jordana, Cauê, querido, saudade. A Gia era uma mentorada. Eliane, vou até botar o tema da live. Hoje a gente vai falar como soltar padrões limitantes nos relacionamentos. Aqui. Tá. A Gi botou, gente, aproveitem cada minuto de sabedoria desse querido. Aproveitem. Hoje eu tô sentindo de entregar legal. Inclusive, gente, separem papel e caneta, porque a ideia hoje é ajudar vocês a identificarem os padrões que vocês carregam, tá? O que eu vou fazer aqui hoje é o que eu costumo dar em aulas na minha mentoria. Então, de novo, separa papel e caneta, porque eu tenho certeza que se tu te empenhar em me acompanhar aqui no que eu vou conduzir, tu vai começar com o primeiro passo da transformação, que é consciência, entender, então existe tal e tal padrão nos meus relacionamentos, que tem tal e tal origem, que eu preciso olhar. Exercícios bem poderosos, tá? Então separem papel e caneta. E aproveitando, me digam, escrevam aí de onde vocês estão falando. Se já quiserem ir trazendo, até para eu ir construindo o tema dessa live, que padrão tu percebe que se repete nos relacionamentos? O que tu tem vivido, que tem te incomodado, que tu tá cansado, cansada de viver? Escreve aqui. Blumenau, agita pertinho. Flávia, quanto tempo? Boa noite. Alexandre, Zena. Rio de Janeiro. Todo mundo aqui sabe o que é um padrão? Padrão é algo que se repete. Vivi Guedes, boa noite. E padrão é basicamente a forma, o teu cérebro, ele funciona a partir de padrões. Está todo padronizado. Certo? Hoje eu fiz um videozinho de manhã falando, né? Quem dirige aí, né? Quem dirige carro. Alcione, meu irmão. Boa noite, seja bem-vindo. Quem dirige o carro, muitas vezes não dirige o carro sem nem pensar na marcha, em fazer a marcha, ou em frear, acelerar, simplesmente isso acontece. Por quê? Porque tu padronizou, tu automatizou. E o nosso cérebro busca, qualquer atividade que tu faça uma vez, tu repete a segunda, a terceira, ele já começa a criar uma série de redes sinápticas, caminhos neuronais, para realizar aquilo de forma cada vez mais automática, sabia? Teu cérebro adora automatismo. Por quê? Porque quando ele automatiza algo, cria esses vários caminhos, ele gasta menos energia. Olha que interessante. Só que, claro, o objetivo de gastar menos energia é um aspecto muito primitivo, certo? Está visando única e exclusivamente sobreviver. Então, via de regra, quando a gente nada faz, a gente repete padrões, gastando o mínimo de energia possível para sobreviver. Só que tu deve imaginar que tu não está aqui para sobreviver, certo? Estamos aqui para viver. E não é simples soltar padrões. Mas o grande ponto é, se a gente não acaba com o padrão,
o padrão acaba com a gente. Eu vou repetir. Se você não acaba com o padrão vai acabar contigo. Claro, um padrão limitante, né? Tem padrões que são eficientes, como esse que eu trouxe do hábito de dirigir. É interessante automatizar e fazer isso sem nem pensar, certo? Mas aqui a gente está falando daqueles padrões que nos geram desconforto, sofrimento, dor, insatisfação, nos distanciam da felicidade. E aí temos um dado científico. Porque a grande maioria dos nossos padrões é limitante e negativo. A ciência, por exemplo, vai dizer que para cada pensamento positivo existem 5 negativos. Esses dias eu vi um experimento que falava até mais. Mas pega aí, ó, no mínimo nós tendemos a ir 5 vezes mais para o negativo, para o caminho limitante, da dor e do sofrimento, do que para o positivo, para a felicidade. Alguém já trouxe ali, o padrão de relacionamento tóxico. Ou seja, por que isso se repete comigo, né? Porque eu repetidamente caio em determinados lugares. Padrão, tá? Então eu vou junto com vocês aqui, de novo, quem está chegando agora, pega papel e caneta, que hoje vai ser aula, para vocês ganharem consciência. A mudança sempre vem primeiro. Eu preciso identificar o padrão, certo? Ganhar consciência dele. Esse é o primeiro passo. Depois eu vou ter que entrar com alguma ferramenta, com alguma técnica para quebrar o padrão, para desprogramar. Porque é assim mesmo, sabia? Nossa mente, dá para fazer uma analogia facinho com um computador. Um computador ali não tem vários programas rodando, ó, tá com o meu computador aberto aqui. Ele tem lá o Excel, o Word, o navegador. São programas que permitem esse computador rodar. E ele vai rodar só o que tem programado nele. O que não tem programado, se tem um programa que não está ali, não tem como ele rodar. Então, se por exemplo, na minha mente não tem o programa de que relacionamento é leveza, relacionamento é alegria, relacionamento é felicidade, homens são respeitosos, amorosos, cuidadosos, mulheres são respeitosas, amorosas, cuidadosas, se não tem esse programa aqui, não tem como eu viver uma realidade condizente com essa. E via de regra, nós temos muitos padrões que dizem o contrário. Ok? Adriana, Marcos. Cheguem mais e de novo, peguem papel e caneta, tá? Vamos começar já fazendo essa reflexão. Olha, eu vi a Luziana aqui, boa noite Luzi, boa noite Ju, vários mentorados aqui que estão na minha mentoria avançada. Vamos começar fazendo a seguinte análise, tá? Eu nem vou estender tanto a padrões familiares, primeiro vamos fazer uma investigação nos padrões que você, enquanto indivíduo, ou seja, inconsciente individual, experimentou, tá? Então, pegando papel e caneta, eu quero que tu... Como é que a gente pode começar? Eu quero que tu pense nas relações que tu já viveu no teu passado, tá? E aí tu vai dar adjetivos para essas, de novo, papel e caneta, escreva, tá? Tu vai dar adjetivos para como foram esses relacionamentos. Tu vai botar assim, ó, relacionamentos são, e aí coloca os adjetivos do que tu viveu. Kelly, boa noite. Aí tu vai botar adjetivos do que tu viveu nos teus relacionamentos. Por exemplo, eu, Cauê, se eu for olhar para o meu passado, eu botaria relacionamentos são uma prisão. Relacionamentos são cobrança. Relacionamentos são conflitos. Então bota todos os adjetivos que te vêm aí, do que tu viveu. E o adjetivo que tu dá para essas experiências. E seja sincero, tá? Porque senão tu vai estar enganando a ti mesmo, que eu considero uma coisa bastante estúpida. Podem ter aspectos positivos? Também podem. Eu digo, foge da frase romântica.
Traga aquilo que é real, tá? Ó, se eu olhar para as minhas traições, relacionamentos são separações, relacionamentos são mentira, relacionamentos Tá, só escreve aí, tá? Relacionamentos são... Bota esses adjetivos, ok? Agora a gente pode ir para uma segunda reflexão. Pega, claro, você tem que olhar para o teu gênero e para a tua orientação sexual, mas olha para o parceiro ou parceira que tu experimentou algo. E aí agora tu vai colocar, no meu caso eu, Cauê, eu sou hétero, me relacionei com mulheres. Então olhando para o que aconteceu, não é porque eu gostaria, para o que vai ser, para o que ser, não, o que aconteceu nos teus relacionamentos anteriores, tu vai colocar, eu, Cauê, vou botar mulheres são... Nossa, exercício até eu vou estar fazendo junto aqui, ó. Mulheres são 3 pontinhos. E eu vou colocar os adjetivos das mulheres que eu tive. Para quem, no caso, né, o sexo oposto, vai botar homens são... Aí vai botando, ó, por exemplo, eu vou dizer mulheres são chatas. Me exigem muito. Grudentas. Carentes. Controladoras. Tá? Bota aí. Homens querem transar. Tá aí, ó. E claro, tenta botar, sobretudo, aquilo que tu percebe que se repetiu. Nossa, isso aqui eu via lá naquele parceiro lá, de sei lá quantos anos atrás, naquele outro, nesse também. Tá? Então, primeiro, né, relacionamentos são, depois, parceiro ou parceira são, fracos, colocou a Camila. Quem quiser escrever aí também, escreva. No chat, eu digo. Ele vai botar um outro agora. Agora tu vai falar sobre ti, tá? E aí tu vai tentar buscar o quê? Olhando para as relações que já aconteceram. Como eu me senti nessa relação diante desse parceiro? Quais foram os sentimentos? Aí olha para os sentimentos desconfortáveis, tá? Tu vai olhar para as relações. Quais sentimentos desconfortáveis eu experimentei? Por exemplo, o Cauê, se eu botar... Ó, eu me senti traído e enganado. E veio isso, ó, já me senti traído e enganado. Que mais? O que vem pra ti? Ou coisas que se repetiram, por exemplo. Eu fui traído em algumas boas das minhas relações, sobretudo as primeiras. Ó, então um padrão aí, ó. Fui traído. Que mais? Aí entra essa coisa do pressionado. Eu era sempre pressionado a firmar compromisso. Eu me sentia pressionado. Frequentemente me sentia pressionado. O que mais se repetia? Eu tinha uma dificuldade de ficar na relação. Qualquer coisinha eu queria ir embora. Sedento pela solteirice de novo. Isso se repetiu muito? O que se repetiu na tua? Escreve aí, estás ganhando consciência. Ok? Desrespeitada, traída, sozinha, desrespeitado, fui o homem na relação. Me senti usada e descartada.
Me senti insuficiente. Outra também botou me senti insuficiente. O homem da relação. Quem mais aí se sentiu o homem da relação? Levanta a mão e fala algo. O que eu quero que vocês identifiquem aí, tá? Tem uma forma infalível de descobrir os teus padrões, que é olhar para a realidade que tu criou. A realidade que tu criou sempre vai refletir os teus padrões. Essa live é só para mulheres, só eu de homem. Normalmente as mulheres são as que buscam mais conhecimento. Os homens são muito bem-vindos aqui, Alcione. Então fica comigo aí, vamos ancorar esse masculino. Ainda mais tema de relacionamentos. O homem, se eu abro uma live sobre dinheiro e profissão, aí enche mais de homem. Ou seja, tudo isso que vocês colocaram aí, escreveram, adjetivos que colocaram para relacionamento são... Isso é um padrão de crenças que tu tem. Se são motivo de dor e sofrimento, imagina que tu tem a nível inconsciente, tá? A gente está fazendo aqui uma engenharia reversa. Conforme tu analisa a tua realidade prática, aquilo que está acontecendo de fato, por uma engenharia reversa, tu consegue entender que programação inconsciente tu tem. Então, como trouxeram em vários momentos, me sentia recorrentemente desrespeitado. Então, eu tenho uma crença de que as pessoas me desrespeitam. Por que eu tenho uma crença de que as pessoas me desrespeitam? Lembra que é um padrão? O padrão normalmente vem de uma repetição. Eu garanto que se a gente fizer um processo investigativo em você, a gente vai encontrar memórias, sobretudo na sua infância, onde você foi desrespeitada. Lá, por repetição, tu era desrespeitada de repente por um irmão que fazia não sei o quê, por um pai, uma mãe, eventualmente sofreu algum nível de abuso. Então a experiência ali te trouxe essa sensação de ser desrespeitada, isso vai criando uma crença, tu vai começando a acreditar que essa é a forma que tu merece ser tratada. E aí padroniza. Só que o grande ponto é que se tu sai lá da tua infância carregando essa crença, tu vai atrair exatamente pessoas, situações e circunstâncias que reforcem ela, em que tu viva o mesmo. Ou seja, talvez no teu caso, homens. Tu vai atrair, se tiver 10 homens num bar, numa festa, num aniversário, num sei lá o quê, tu vai atrair exatamente, dos 10, 9 são respeitosos, 1 é desrespeitoso, tu vai atrair exatamente aquele desrespeitoso. É isso que o padrão faz. Eu aqui, por exemplo, botei mulheres, são chatas e pressionam. Eu, Cauê, se for em algum lugar, eu vou ser atraído exatamente pela mulher que é chata. Chata é um julgamento, né? Mas tá. É chata e me cobra. A mulher que seria leve, o meu padrão não vai reconhecer, consequentemente não vai gerar conexão, afinidade, sem compatibilidade não tem atração, não tem magnetismo e a gente simplesmente não se interessa. Quantas vezes eu ouvi falar, né, de, por exemplo, mulheres que relatam, né, nunca viu aquela frase? Quem eu quero não me quer. Quem eu não quero me quer. Por que isso acontece? Por quê? O meu padrão está falando mais alto. Porque o padrão vai fazer com que tu gere atração. Teu inconsciente fala mais forte. Ele é mais visceral, ele te funciona para aquilo. Ele vai fazer gerar atração. Tu vai sentir atração para quem está dentro do teu padrão. Quem se encaixa no teu padrão, atração. Quem está fora do teu padrão, não tem atração.
Por isso que, frequentemente, mulheres relatam pra mim, pô, mas ele é um homem que tem tudo, sei lá, ele é bom, é cuidadoso, tá disponível, me quer, mas não vai. Por quê? Porque o teu padrão, quando vê, diz que tu quer o homem que não te dá valor, que é indisponível, que é ausente. E aí não tem uma coisa que não vai gerar conexão aqui. Porque tem um programa, de novo, rodando, que diz o contrário. Mas por que o homem quer tudo e não quer oferecer? Quem disse isso? Isso não é uma verdade absoluta, ó. Percebem isso? A gente acaba confundindo os padrões com a realidade. Esse é o grande problema. Muitas vezes quando a gente... sabe aquelas frases? Homem não presta. Ou os homens vão dizer do outro lado, né? Mulher é interesseira. A pessoa que está proferindo isso, ela está proferindo só o padrão dela. Temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Se a gente dividir por 2, 4 bilhões de homens. 4 bilhões desses homens não prestam? Claro que não, conheço um monte de homem. Maduro, no masculino, respeitoso. A pergunta é, por que que esse não chega pra mim e chega... alguém escreveu ali, né? O homem que quer tudo e não oferece nada. Ou seja, o homem que só, né, suga de alguma forma. Só quer tomar. Por que pra mim chega isso? Porque esse é o meu padrão. Essa não é a realidade máxima e absoluta. Só que esse é o problema do padrão. Ele faz com que tu crie, tu viva e perceba a realidade que só condiz com o padrão, tá? Porque o padrão, ele faz com que tu omita informações da realidade, com que tu distorça e generalize. Então vamos supor que eu tenho esse padrão de que o homem só suga. Os homens só sugam, alguém falou lá nisso, só querem sexo. Aí eu vou chegar numa roda de amigas, sei lá, vai estar rolando um churrasco, algo assim, e aí vai ter algum, né, normal, né, se formam diferentes grupos, eu vou cair justamente no grupinho das mulheres que têm ressonância com o meu padrão. Que vão estar, de repente, ali se queixando da mesma coisa. Ah, tá muito difícil, né? Nossa, o mercado não dá mais, as relações estão vazias, as relações são líquidas. Não, porque deixa eu te dizer, porque olha, eu vivi isso aqui com esse cara, olha o que ele fez, tá? E aí ficam ali trocando figurinha, reforçando a ideia de que a realidade é isso. E não é, quando vê, tem do lado delas uma roda de mulheres, de repente, casadas, que estão bem com a vida, quando vê até elogiando esses parceiros. Essa pessoa que tem padrão, ela não vai nem reconhecer. Lembra que o padrão faz com que tu omita dados da realidade? Então eu vou chegar nesse lugar, tem vários dados disponíveis, tem as mais variadas coisas, mulheres que estão casadas, outras que, sei lá, nem querem isso, estão num lugar de solitude, outras que estão nessa dificuldade de encontrar um parceiro. O meu padrão vai fazer com que eu omita os dados que não condizam com ele. Tá? E muitas vezes distorce até as informações, falei, né? Omite, distorce ou generaliza. E aí aquele grupo, aquela pessoa que condiz, eu vou me fixar e vou generalizar. Ó, tá vendo como é só isso que na realidade tem? Até a fulana tá me dizendo aqui, ó, todo mundo vive isso. Só que, gente, isso acontece de forma inconsciente, tá? Tô dizendo que tu pensa nisso. Só que os padrões são sorrateiros. Esse é o grande ponto. Por isso que nem eu falei, vou repetir. Se tu não acaba com o padrão acaba contigo. Ele vai te limitar a tu viver uma única realidade que é sempre a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa, e o mesmo padrão, e chega o mesmo. Faz sentido isso, gente? Ó, Jordana, eu sempre acabo querendo educar e acabo surtando, sendo a louca no final. Exemplo, meu ex seguia muitas mulheres. Eu dizia que não gostava, ria e me chamava de louca. Não tinha forças de sair disso. Ó, querer educar. Esse é um padrão materno que acaba com as chances de relação. E de onde vem isso, Cauê? O que em mim faz eu querer educar esse parceiro? Normalmente tu vai investigar. Essa pessoa lá na infância teve que amadurecer muito rápido, teve que cuidar de repente do irmãozinho mais novo, ou tinha um pai fragilizado, uma mãe depressiva na cama e ela foi para esse lugar de cuidar, de salvar. E lá o que? De novo, padronizou a ideia do cuidado,
do educar, do auxiliar, aí pum, padrão instalado. Aí eu vou para a vida adulta, vamos lá me relacionar? Só que o meu padrão de me relacionar é educando. Aí eu encontro esse parceiro, o que o meu impulso inconsciente vai me fazer? Vai me jogar para querer educá-lo. Só que meu parceiro não é meu filho. O processo de educação é válido só, né? Pais para filhos. Isso é uma relação, né? Parental. Se eu vou para um relacionamento a dois, isso é uma relação conjugal, de iguais. Essa relação tem força se eu vejo o outro como um igual, no seu lugar de dignidade, com valor e capaz de conduzir a vida dele assim como eu também. Agora, se eu vou para esse lugar de educar, eu já saí do lugar de igualdade, já me coloquei como maior, como pai ou mãe desse parceiro. E esse parceiro vai se sentir como menor, pode ter certeza que ele vai se ressentir. E aqui já vai dar conflito, vai abrir espaço para conflito. Ninguém gosta de ser corrigido pelo outro. Não mais depois de adulto. Ninguém gosta. Isso vai causar ressentimentos, pequenas raivinhas e vai minimizar as chances de eu me realizar no amor com essa pessoa. Eu atraí muitos homens casados, solteiros. Então, percebe um padrão? Eu atraí muitos. Quando tu fala muitos, eu daqui já sei. Opa, padrão. Por que eu me atraio logo para homens casados? Agora eu vou um pouquinho além, tá? A gente sim cria muitos padrões daquilo que a gente percebeu na infância, observou dos nossos pais, mas a gente também simplesmente geneticamente compra os padrões dos nossos pais. A nossa genética, a gente já vem pré-programado, sabia? Aí tu poderia te perguntar, como é que as mulheres na minha família, como eram os homens que elas atraíam? Daqui a pouco tu vai ver a tua própria mãe. Quando iniciou a relação lá com teu pai, era uma coisa já assim, teu pai quando vem já envolvido com uma outra mulher, e aí tá lá o padrão de eu atrair alguém que já está comprometido. Se os teus pais, por exemplo, se divorciaram e tu testemunhou isso, há uma grande chance de quando tu viver uma relação, tu também te separar. E se isso já aconteceu, se tu entrar para uma próxima relação, há uma grande chance de te separar de novo, e de novo, e de novo. A menos que tu quebre o padrão, que nem a Gleiciane colocou ali. A Gleiciane colocou, como quebrar os padrões? Então, eu desconheço técnica mais eficiente para reprogramar a nossa mente e padrões do que o Theta Healing. Já ouviram falar? Eu mudei completamente a minha realidade. Lembra que eu comecei a escrever aqui? Trouxe um monte de aspectos e julgamentos negativos, né, para as mulheres, para os relacionamentos que eu vivi lá atrás. Só que eu comecei esse processo de reprogramação há 6 anos, desde 2019, e hoje eu vivo uma relação bem diferente. O meu padrão, por exemplo, que era de trair e também de ser traído, as relações que eu vivi lá atrás, era o mesmo formato da minha mãe e do meu pai. Minha mãe e meu pai viviam constantes traições. Eu inconscientemente, até meus 30 anos, repetia. Nem sabia o porquê, quando eu estava traindo. Isso se repetiu em 4 relacionamentos, 3 relacionamentos. Até que eu, por que isso? Comecei a me questionar e aí através do Theta Healing fui reprogramando e depois minhas últimas 2 relações não existiu nada disso. Nenhuma traição. Do meu lado eu tenho certeza, por mim eu posso falar, e do lado da outra pessoa não soube de nada e diria que não me mostrou que não. Quebrei o padrão. Como? Através do Theta Healing. Qual é a grande riqueza do Theta Healing? Porque lembra que esses programas eles estão no inconsciente? Então acessá-lo, esse subconsciente, não é bem assim. Eles estão escondidinhos, por isso que eu convidei vocês a fazer essa investigação olhando para a realidade de vocês, porque a realidade de vocês não mente. Se eu ficar tentando analisar a partir dos pensamentos, eu vou me perder nesse labirinto da mente consciente, que é só 5% de tudo que a gente é, e vou ter dificuldade de acessar esse universo inconsciente. Mas o Theta Healing trouxe um grande presente, pois ele faz um trabalho através das ondas Theta. São ondas cerebrais, é um estado cerebral que tu acessa, onde
o ciclo de funcionamento do teu cérebro reduz a velocidade e com isso tu tem uma facilidade de adentrar esse universo inconsciente. A ciência tem descoberto maravilhas, não para de descobrir coisas maravilhosas sobre a onda teta. E a onda teta é como se ela abrisse a porta, a janela do teu subconsciente. Não só abrisse essa janela para tu acessar esses conteúdos, mas também te dá formas de tu ressignificar, transformar. Olha que interessante, uma criancinha até os 7, 8 anos de idade, ela opera predominantemente nessa onda teta. Por isso que 95% dos padrões que tu vive na fase adulta têm origem na infância. Por isso que no universo terapêutico se fala tanto em infância. Eu percebo que muitas pessoas ainda não entendem e dizem, mas o que tem a ver? Estou aqui com 45 anos de idade, vivendo uma relação. O que a minha infância tem a ver com isso? Tudo! Porque essa onda, imagina que essa onda teta faça com que esse inconsciente dessa criança esteja destampado, assim, arregaçado, e tudo que ela vai percebendo e vendo, ela vai assimilando, 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 assimilando e construindo um monte de padrão que depois de adulto tu só vai replicar. Se tu viu lá, por exemplo, eu no meu caso, via meu pai traindo a minha mãe, homem é trair, pum, 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 relacionamento é dor, pum, pum, pum. Quando eu estava nos meus 20 anos e iniciei minha carreira, vamos dizer assim, amorosa, eu nem lembrava, nem tinha essas memórias do meu pai e da minha mãe lá da infância, não ficava nem tocando nisso, estava olhando para a vida, para o futuro, para frente. Só que inconscientemente eu me coloquei nos mesmos lugares que eles. Olha que interessante. Minha primeira relação ali nos 20 anos eu já fui traído e traí. Por que o Cauê teve esse impulso de trair? De onde vem isso? Da programação. Do padrão. Entender e curar nosso inconsciente que moldou o nosso comportamento lá no passado, com relacionamentos familiares que se refletiram na realidade do casal. Sim. E, gente, essa técnica trouxe tanta transformação na minha vida, não só na questão amorosa, mas também na questão financeira, também na questão profissional. Antes eu estava num trabalho que eu não gostava, estava insatisfeito, estava lá só pelo dinheiro. Predominantemente só pelo dinheiro. Foi legal também no início, mas da metade para o final eu perdi o gosto. Não era o meu propósito, o meu servir para o mundo. E aí eu fui lá reprogramando um monte de crenças que eu tinha, porque para minha família trabalho era dar duro, trabalho é ganhar pão, trabalho é o sustento. O que interessa é botar dinheiro e comida na mesa. Se tu vai gostar ou se não vai, não interessa. Trabalho era sacrifício. Outra programação e padrão que eu trabalhei. Trabalho é buscar segurança. Meu pai e minha mãe eram concursados. E eles traziam sempre essa ideia, não, o trabalho vai no lugar seguro que tem garantia. Tipo, se tu vai gostar, se tu é feliz nele, pouco importa. É segurança e garantir o sustento. É muito pouco isso. Se tu viver uma realidade a partir desses padrões, tu vai viver a base, né, do ganha-pão mesmo. Esse termo é bem simbólico. A gente não vem aqui para comer pão. Olha o que é essa existência. Olha o que é a natureza. Olha o que é esse planeta. Tu vem aqui para comer pão? Não. Tem muito mais coisas para ti, só que elas estão além desses padrões. Então eu comecei esse processo de reprogramação de padrões e hoje trabalho com o que eu amo. Hoje estou noivo de uma relação super saudável. Ganho, o meu faturamento é muito bom, muito acima da média. E eu fiz isso através do Theta Healing. Me especializei tanto nessa técnica, em tantos mergulhos, que eu me tornei professor dessa técnica. Eu tenho uma certificação internacional para ensinar ela, para ensinar você a fazer esse processo de reprogramação mental, tá? Porque tu não precisa ter nenhum dom específico, ser um super técnico, é algo muito mais natural do que tu imagina. E hoje eu ensino pessoas a fazerem em elas mesmas. Hoje no meu dia a dia, quando surge, eu percebo, tem um padrão aqui rodando, o que eu faço? Paro, sento e uso a técnica. Acesso esse estado cerebral teta e faço esse processo de reprogramação. Pum, mudei minha realidade. Tá? E eu vou estar dando uma formação agora neste final de semana. Começa amanhã de noite, sexta à noite, sábado e domingo, o dia inteiro. Eu vou te ensinar tudo isso. Aqui eu estou falando um pouquinho de padrões, programações, crenças lá. Deixa eu passar o final de semana inteiro falando sobre isso. Se tens interesse em saber mais sobre essa técnica,
te inscrever como mente vida aqui, tá? Falando dessa parte amorosa, sabe o que a gente vai fazer nessa formação? Além de fazer essa reprogramação, tu aprender a fazer isso, identificar programas bem ocultos em você sobre relacionamentos e reprogramá-los, nessa formação no domingo, sabe o que a gente faz? Já ouviram falar do desligamento energético? A gente passa uma faxina no teu passado. A gente faz desligamentos energéticos de todos os seus ex-parceiros, porque sim, no nível energético, a gente fica misturado a eles, sabia? Uma coisa é eu terminar no nível físico. Ok, no nível físico eu digo tchau, até mais. Só que existem outros níveis, sabia? Mental, quem não se pega, de repente termina com ex, ele vem nos pensamentos, vem nos meus sonhos. Não está resolvido ainda se ele vem. Ou no nível emocional, tenho mágoas, ressentimentos, ou no nível energético, que é o mais profundo deles. Então lá a gente faz, tu aprende inclusive a fazer isso em ti, desligamentos energéticos. E claro, lá na formação eu faço isso em vocês. A gente passa essa faxina em ex-parceiros, em lugares que tu frequentou antes, né, como empresas, todas as empresas que tu trabalhou, instituições que tu frequentou e não frequenta mais, como uma igreja, seja lá o que for. Tudo isso, gente, tu perde energia, sabia? Qualquer lugar que tu vá, qualquer relação onde há um forte envolvimento emocional e há uma troca, tu tá doando fragmentos da tua alma para esse lugar. E aí tu sai fisicamente de lá e não reconhece isso. Então, via de regra, quando a gente nunca fez nenhum desses tipos de movimentos, a nossa energia está dispersa em um monte de lugar, um monte de pessoa, um monte de passado, e a gente perde potência, poder pessoal no aqui e agora. E se tu quer criar uma realidade foda, tu precisa estar em dia com o teu poder pessoal. Então a gente passa o final de semana inteiro reprogramando e desenvolvendo poder pessoal, autoestima, autoconfiança, coragem. Conhece a virtude da coragem? Coragem é a virtude que permite tu transcender os medos, tá? A gente aprende, tu vai aprender também a trabalhar os teus medos, sabia? Tem um mestre que eu gosto muito, o Krishnamurti, conhece? É um grande gênio, considerado um mestre iluminado do último século. E ele vai dizer assim, ó, vocês acham que vocês estão aqui para fazer dinheiro, ganhar muito dinheiro, ter sucesso financeiro ou profissional, ou para morar num lugar lindo? Ele fala, tu pode até viver isso, mas o principal objetivo de tu estar aqui é superar os teus medos. Os teus medos são as pistas, as setas que apontam para aquilo que não está bem resolvido em ti. Porque a tua natureza não é sentir medo. A tua natureza é sentir amor. Tem um livrinho também que é muito interessante, Conversando com Deus, já ouviram falar? É muito bom. E lá é trazida essa ideia que só existem dois sentimentos no universo. Medo e amor. Um é o oposto do outro. Todos os outros sentimentos que a gente dá esses nomes aí são desdobramentos do medo e do amor. Então, toda vez que o medo está orientando a tua vida, tu está distante do amor, estás distante da tua essência, distante de quem tu realmente é e da felicidade. Jung trazia muito essa ideia, né? Onde está o teu medo, está o teu trabalho. E alguém falou da indisponibilidade aí, né? Alguém trouxe, só atrai pessoas indisponíveis. Se tu atrai pessoas indisponíveis é porque você está indisponível. E você está indisponível por medo. Medo, via de regra, de viver a mesma coisa, a mesma dor que eu vivi numa relação anterior e isso não está resolvido dentro de mim. Aí eu não me exponho, vou me protegendo. Vou te contar um experimento científico, tá? Isso aqui é ciência. Para tu entender o que acontece quando a gente sofre uma dor, tá? Um experimento feito com uma ameba. Ameba, sabe que uma ameba é um micro-organismo, um dos mais primitivos que tem. O que eles faziam? Eles pegavam essa ameba e aí com um alfinetezinho ia lá e pum, furava essa ameba. O que acontecia? Ela se contraía, ela ficava ali contraída e aí eles ficavam observando ela. Ela ficava um tempo ali e aí em seguida passava um tempo, ela ia voltando e retornava para o tamanho dela normal.
Aí eles pegaram um alfinetezinho e foram lá de novo. Pá! Aí ela se contraiu e eles ficaram observando e perceberam que ela ficou mais tempo naquela contração. Mais tempo, mas até que uma hora ela foi se abrindo e voltou ao estado normal. Eles pegaram um alfinete e pum! Mais uma vez. Aí conta que ela se contraiu mais ainda. E ficou ali mais tempo ainda. E aí até que uma hora ela foi retornando para o estado original, só que ela não retornou totalmente para o estado original, ela ficou um pouquinho mais retraída. A indisponibilidade é isso. De tantas pancadas emocionais que tu vai sofrendo na tua vida, como no exemplo dessa ameba, tu vai contraindo. Contraindo para quê? Para me proteger. Imagina que a ameba estava indo feliz da vida, caminhando, de repente vem, né, essa realidade que me cerca, onde eu estou exposto a ela, vem algo e me fere. Contrai para me proteger e vou criando a ideia de que essa realidade que me cerca ela é perigosa. E aí, ok, mas quando eu vou lá, me recupero. Imagina tu nos relacionamentos, vamos de novo. Pá, tu te expõe de novo. Aí vem, pá! Qual é o padrão de percepção de realidade que a gente vai criando? A realidade é perigosa. Relacionamentos nos machucam, relacionamentos são perigosos. A gente vai para os relacionamentos cada vez mais assim. Tá, não sei, vamos ir, mas... né, não... E aí, de novo, lembra que o padrão é um resultado de tudo aquilo que se repete? Aí, de tanto tu ir te defendendo, de tanto tu ir retraído, o teu natural, que nem a ameba, se torna retração. Só que tu nem percebe, tu acha que tu tá... Não, eu tô livre, exposto e desimpedido. Tu nem tem mais essa memória do que é estar livre, disponível e desimpedido. Porque tu já padronizou estar retraído. Na tua mente tu diz isso. Na minha mente eu posso dizer um monte de coisa. Posso dizer que a vida é linda, felicidade, nossa, purpurina, arco-íris. A gente inventa qualquer coisa mentalmente. Mas tá, e aqui? No coração, no corpo, em todo o meu ser, no meu inconsciente? É outra história. Só que, de novo, existe técnica e ferramenta que acelera esse processo, vamos imaginar, da ameba de retorno ao seu estado normal. Ao seu estado de expansão original, exposta a viver o que a realidade traz, sem retrações e defesas. Existe técnica para isso. Eu fiz, eu era alguém profundamente machucado. Profundamente machucado. Na infância, vivi episódios desafiadores. Na adolescência, infinitos momentos de rejeição, de me sentir menos, feio. Eu tinha os dentes tudo torto, usava um óculos fundo de garrafa, era magro, tinha um cabelo que eu dizia que era duro, alto. Eu me sentia muito feio. Em todos os lugares, não importa onde eu entrasse, eu sempre me achava esquisito, estranho. Ficava vermelho, tinha vergonha, não me expressava. Eu era ameba assim no nível... Tanto que os meus ombros até hoje não tem uma super postura. Por quê? A realidade não é agradável. Defesa. Fechamento. E fechamento para tudo. Não é o nosso natural. E o nosso papel nessa existência é retornar ao nosso estado natural. Será que eu vou conseguir viver uma relação saudável, profunda, com vínculo, me vulnerabilizando com outros, se eu estou me defendendo e estou retraído? Não vou. Faz sentido isso, gente? Se tivesse que fazer uma análise rápida tua, tu diria que tu está expandido e aberto? Ou não? Tu desconfia das pessoas? Um parceiro chega e não sei. Será que tá falando a verdade? Tens receio de te expor? Estás sentindo algo? Tu vai lá e fala o que tá sentindo, ou tu tem um medo de que o outro possa pensar tal coisa, não gostar e ir embora, olhar pro lado? E aí tu, não vou mostrar muito essa parte não, porque vai que o outro vai embora. Então deixa assim, vou sentir uma coisa, mas eu vou falar o que é mais adequado, né? Então a gente tem, gente, de forma muito inconsciente, de novo, padronizada, uma forma de se expressar para o mundo muito limitada, que não é o nosso natural.
É a ameba ali, não que a gente seja uma ameba, tá? Só pegando um exemplo. Mas é eu ali retraído, fui ferido, aquele alfinete, é como se ficasse rodando o medo de que a qualquer momento aquele alfinete pode vir de novo aqui, então eu não sei, eu vou ir na realidade, tá, vou ir pisando, mas... Aí ansiedade, o que tu acha que é ansiedade? Ansiedade é excesso de passado. Não compra essa ideia aí superficial de que ansiedade é excesso de futuro. É excesso de previsão de futuro, mas eu só vou tentar prever um futuro quando eu tive um passado difícil. Ansiedade é isso. Algo difícil que aconteceu lá atrás, eu temo que aconteça novamente, então eu tento projetar cenários futuros onde eu desvie disso que aconteceu lá atrás. Mas o que me motiva a ficar nessa previsão de futuro é esse algo difícil que está aqui e eu não resolvi. E a gente tende a não resolver, a gente não... Tem coisas que aconteceram na nossa vida, se tu parar e dar uma refletida sobre a tua, tem umas coisas que acontecem com a gente, às vezes, sei lá, às vezes um abuso, coisas mais sérias, algo assim que a gente acha que, não, isso aqui eu vou pegar, assim, eu vou guardar num cantinho aqui de mim, numa gavetinha, mas tão escondido que ninguém vai ver isso aqui, nem eu vou tocar e vai estar tranquilo, eu vou seguir a vida. Tu acha que dá para fazer isso? Eu posso te garantir, depois de longos anos de estudo, que não. Inclusive, quanto mais tu tenta reprimir, esconder algo, mais esse algo te domina. E de formas bem sorrateiras e inconscientes. Que aí, por exemplo, na indisponibilidade. A indisponibilidade para viver uma relação, ela é um reflexo de muitos machucados. Simples assim. Eu posso não perceber, mas se eu começar a olhar, por isso que eu fiz uma reflexão, vários de vocês falaram aqui já, né? Sempre na defensiva, medrosa e fútil. Se eu refletir bem, eu vou ver que eu chego naquela relação cheio de senãos, cheio de cálculos, cheio de controle, cheio de análises. Isso não vai estar entregue. É estar condicionado pelo padrão da defesa, porque se defender se torna um padrão. E aí, de novo, quando vê com 5 anos eu sofri um trauma, um abuso, às vezes é um toque de alguém, ou uma rejeição, meu pai, nossa, gritou comigo, algo assim, pum, uma ferida da ameba. E aí tu cria, o que o ego faz? A gente tem um ego que super nos ajuda a lidar com a realidade, ajuda a gente a sobreviver. Eu crio uma estratégia de defesa. Eu me fecho de repente para aquela pessoa, eu calo, ou crio até uma agressividade. Qualquer um que chega aqui já vem uma reatividade, eu saio de perto. Puxo uma fala agressiva. E aí, só que imagina que esse padrão de se defender começou lá com 5 anos de idade. Tu nem lembra agora. Só que aí com 6 tu foi repetindo ele. 7 tu não foi nem só repetindo, tu foi sofisticando essa defesa. Cada vez tu ficou melhor em evitar aquilo que te aconteceu com 5 anos de idade. Aí tu tá com 35 hoje, achando que não, sou eu. Eu tô livre aqui, ó, sou eu autenticamente aqui, só que tu tá tão condicionado, tão padronizado, que tu nem percebe que esse teu eu ali tá no modo defesa. Ciúmes, por exemplo. Ciúmes é a coisa mais escancarada da indisponibilidade. O ciumento chega numa relação com uma ferida aberta, se defendendo. Não só se defendendo, mas também tentando exercer controle sobre o outro para evitar que aquilo de difícil que aconteceu lá atrás se repita. Só que o que ele não percebe é que esse padrão dos ciúmes é justamente o que vai convidar o parceiro a ir embora. Quem é que gosta de uma pessoa te controlando, enchendo o saco, querendo que tu faça isso e aquilo, dando parecer onde eu tô, onde eu não tô? Ninguém? De novo, tem como reprogramar esses padrões. Só que isso só vai acontecer se tu sentar e decidir genuinamente olhar para eles. Tentar a sorte, tentar viver a vida no Zeca Pagodinho, que nem sempre falo, não vai ajudar. E aí, reforço. Nesse final de semana eu vou te ensinar tudo isso. Aqui eu não estou te ensinando, estou te falando um pouco sobre isso. Eu vou te ensinar tecnicamente como é que tu faz isso. Como tu te
cura, como tu te auto-reprograma. E se é do teu interesse, tu também aprende a fazer isso nos outros. Para que tu, de fato, tu te abra para a vida, tá? Nesse final de semana, formação de Theta Healing, sexta, sábado e domingo, ao vivo e online. Se tens interesse, comenta a vida que a gente te chama e te passa os detalhes. Final de semana inteirinho, gente, de profundas curas e transformações. Eu costumo brincar, quem já recebeu alguma sessão de Theta Healing mesmo, costumo brincar que no final de semana de formação de Theta, tu recebe o equivalente a umas 20 sessões de Theta. Quem já fez sabe do que eu estou falando. Se tem alguém aqui, inclusive, que já fez a formação, comenta aqui. Comenta como foi essa experiência para ti. O Henrico, eu vi que o Henrico tá já na forma, o Henrico vai fazer. Eu vi a Ju Ribeiro no início, não sei se ela já saiu. Gente, todos nós temos a habilidade de nos autocurar, vocês sabiam? Todo o poder está nas nossas mãos de mudar a nossa vida. Só que eu preciso parar de olhar para fora, de achar que o problema está fora, o problema está no mercado está escasso, relações líquidas, homens isso, mulheres aquilo, dinheiro é difícil, trabalho... Não está aí a resposta para nada. É desligar, é o contrário, é desligar os holofotes do mundo exterior e virar o olhar para mim. Deixa eu ver o que tem aqui dentro dessa cachola que está enxergando a realidade dessa forma e criando tudo isso. Não só enxergar, negar a consciência e começar a mexer os fiozinhos aqui, ó. Vai lá, tira isso aqui não presta, isso aqui joga fora, opa, atrás isso aqui serve. É possível a gente fazer isso, vocês sabiam? Foi o que eu fiz comigo. De novo, minha vida mudou. Hoje eu moro no lugar dos meus sonhos, gente. Esse lugar aqui esteve numa lista de manifestação do Theta Healing. Vocês vão aprender a fazer isso no curso também. Através dessa onda Theta, tu manifestar uma relação para ti, manifestar um parceiro. A gente vai aprender a fazer isso. Que é colocar uma super intenção naquela realidade que eu desejo viver. Da mesma forma que a gente tem padrões que nos jogam de forma inconsciente para determinados lugares, tu também pode começar a criar um novo padrão para um lugar que tu quer ir. O nome disso se chama manifestar. Eu vou colocar uma intenção para viver aquela realidade de abundância. Isso é possível. A gente já faz isso de alguma forma no dia a dia. Só que a gente faz de forma bem superficial, tentando fazer a partir só dos pensamentos. Imagina que tu consegue fazer isso. Na formação tu vai aprender a fazer isso a partir de um estado Theta, que é a onda mágica. É tida como a onda espiritual, onde tudo é possível. É a onda do processo de aprendizagem, da ressignificação de memórias, de reprogramações. É uma habilidade natural tua, tu só vai aprender a usar ela. Não tens que reinventar a roda, é mais um lembrar do que desenvolver algo que tu desconhece. Ok, meus queridos? Eu manifestei o carro que eu queria trocar em uma live tua. Ah, é mesmo, Flávia, lembrei disso. Uma live de manifestação que a gente fez, né? Não, como é que foi? Mas faz tempo isso, né? Eu lembro que depois de mandar esse feedback, Cauê, não vai acreditar. Ó, tá aí o exemplo da Flávia. A Flávia nem fez o curso de Theta. Foi uma live minha que eu usei essa ferramenta. Ah, tá, Cauê, então é só isso, eu vou sentar e tudo vai mudar? Não. Tem um trabalho aí a ser percorrido. Eu preciso me mover em direção a isso. Não soltem também a ideia de uma realidade mágica. Uma live pelo Zoom, sim, lembrei. Não era uma live, era uma aula mais profunda, né? Lá a gente fez uma manifestação em conjunto. Tá? Eu faço às vezes no final do ano, né? Eu faço manifestação do ano seguinte. A gente coloca uma super intenção nisso, mas não é só, né, ficar nessa ideia meio fantasiosa de jogar uma ideia e vou, sei lá, pro sofá tomar Coca-Cola e esperar uma mágica acontecer. Não. Eu tenho que me mover em direção a isso, eu tenho que estar alinhado com isso. Tudo isso a gente fala lá no curso, tá? Fizemos uma lista de 5 coisas que queríamos muito, tá? Não, era uma aula mesmo. Ok, meus queridos. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer aqui. Já temos quase 1 hora de live. E, de novo, última chamada. Quem quer mudar a vida, chama, tá? A live vai ficar gravada, dá para enviar para quem vocês sintam aí que possa gostar. Pode repetir as 5 coisas? Como assim? Ah, não, tá, isso é pra Flávia. Tá, meus queridos, trouxe clareza para vocês? Ótimo.
Se em 1 hora eu trouxe essa clareza, imagina eu tô me escutando no final de semana, vai dar quase umas 16 horas, eu acho. 17 horas de curso. Tá? Um beijo, um abraço na alma e até mais.